advogada. Hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante interessante, porque ele é a expressão mais evidente das diferenças entre o processo ou o procedimento de mediação do processo judiciário. E esse tema, em geral, é intitulado de etapas da mediação. O que são etapas da mediação? O que nós podemos falar sobre as etapas da mediação de maneira sintética e suficientemente clara para que saibamos o que não pode faltar do processo de mediação e o que não precisa ser objeto de inquietação, de preocupação do mediador? Para isso, eu vou pedir sua licença para brevemente passar 2 slides que me parecem relevantes para aquilo que eu, logo na sequência, pretendo lhes falar sobre as diferenças, as discrepâncias entre as etapas do processo judiciário e as etapas do processo de mediação. Vamos lá? Vejam aqui, nós temos o processo judiciário, que é caracteristicamente um processo estruturado segundo uma dimensão linear. O que significa isso? Os amigos possivelmente estarão acompanhando aqui pelo cursor. Nós temos, no processo judiciário, o cumprimento, o segmento de uma linha que vai reduzindo a complexidade temática, ou seja, vai diminuindo a quantidade de assuntos objeto da decisão do magistrado. Então, na fase postulatória, tudo cabe. No papel, aceita tudo. Aquilo que não foi objeto de contestação, e aquilo que foi objeto de contestação, delimitam uma primeira configuração daquilo que a gente chama de preclusão. Significa dizer, em outras palavras, que a fase probatória, ou a etapa probatória do processo judiciário, é menos complexa do que a fase postulatória, porque você será apenas objeto de prova, primeiro aquilo que for fato, segundo aquilo que for fato controvertido. E aí vemos uma segunda incidência da preclusão na fase decisória, e assim sucessivamente na fase recursal, ou seja, aquilo que não foi objeto de recurso, e com isso o processo até a fase de execução, que anteriormente se chamava de processo de execução. Enfim, o que eu quero dizer é que a linha do segmento do processo judiciário é construída e executada pela ocorrência sucessiva de movimentos preclusivos, e essa preclusão reduz sucessivamente a complexidade do processo judiciário. Agora vejam o processo de mediação. O processo ou procedimento de mediação, chamem como quiser, é basicamente um processo, caracteristicamente um processo espiralado, em que vocês não têm uma linha a ser observada e, portanto, não têm etapas a serem cumpridas no sentido da sucessiva redução da complexidade temática da agenda da mediação. Falando em outros termos, no processo de mediação, as questões voltam, as questões retornam, mas retornam num movimento de espiral, ou seja, vão se projetando em dimensões, em camadas cada vez mais densas, cada vez mais profundas, cada vez mais genuinamente próximas daquilo que se pretende conquistar através da mediação. Vejam, isso não quer dizer que nós não podemos indicar algumas etapas. A primeira das etapas é, digamos assim, a preparação do processo de mediação. E a preparação do processo de mediação significa a preparação técnica do mediador, a preparação ambiental, em que
ocorrerá a mediação, e quando eu digo ambiental, no sentido mais amplo, ou seja, não apenas do ambiente físico da mediação presencial, mas, sobretudo, nos tempos de hoje, cada vez mais, do ambiente das salas virtuais que serão, em que serão conduzidos os processos de mediação. Vejam, feita a preparação, convidados os mediandos ao primeiro encontro, que pode ser feito em conjunto ou mesmo separadamente, nós chamamos essa etapa ou esse momento de momento da pré-mediação. Por que pré-mediação? Porque a mediação não foi ainda alçada à qualidade, à grandeza de um processo validado pela vontade, pela autonomia da vontade dos mediandos. Ou seja, por ser um processo essencialmente voluntário, ainda não presente a concordância dos sujeitos, nós estamos numa fase pré-mediação. Essa pré-mediação é a fase, é a etapa, o momento em que caberá ao mediador indicar as características do processo de mediação. Veja, isso é muito importante, porque a maior parte da população, especialmente no Brasil, ainda hoje não sabe o que é mediação. E tem, muitas vezes, desconfiança da mediação por diversos motivos que não vem ao caso. O fato é que é importante dizer no que consiste o processo de mediação, qual o papel do mediador, quais são os limites éticos do mediador, quais são os recursos possivelmente empregados pelo mediador, entre os quais aquilo que a gente chama de cálculos. É um palavrão para dizer, em outras palavras, o seguinte: o mediador poderá, a seu juízo, chamar individualmente cada um dos mediandos para uma conversa, para um diálogo, tentando entender o que está por trás de posições que muitas vezes estão extremamente enrijecidas e buscando desenvolver possibilidades, hipóteses, enfim, opções para destravar o processo de mediação. Isso é feito com conhecimento de ambos. E isso é feito com a pré-autorização de ambos, que se dá no momento e no termo de pré-mediação. O termo de pré-mediação é um contrato de mediação. E a principal cláusula do contrato de mediação é o compromisso de confidencialidade. Isso é fundamental. Não só extensivo aos sujeitos mediandos, como ao mediador e todos aqueles que vierem à sala da mediação, ao ambiente da mediação, seja ele físico ou virtual. Assim, eventuais peritos, técnicos, especialistas, enfim, quem quer que porventura seja trazido, não para fazer prova, mas para produzir elementos de realidade, para iluminar outras possibilidades, outros recursos, quem quer que ingresse nesse ambiente tem o compromisso prévio de se curvar à regra, à cláusula da confidencialidade. Pois bem, então temos essa segunda etapa. Primeiro a preparação, a segunda a pré-mediação. Daí nós verdadeiramente iniciamos a mediação. Então as duas etapas são etapas pré-mediação, preliminares à mediação. No que se refere à mediação, não há uma sucessão a ser observada, porque se houvesse, não seria mediação, seria processo judicial, ou processo administrativo, ou processo legalmente definido. Não existem regras que ditem necessariamente o curso da mediação. Tudo depende das particularidades do conflito, das particularidades dos sujeitos envolvidos, dos mediandos, das características do mediador, da habilidade e da capacidade do mediador de propor soluções mais ousadas, mais atrevidas, mais ambiciosas de mediação, e depende também e sobretudo, eu diria, da disposição dos medianos para, naquele momento, se encontrarem e convergirem para um exercício genuíno de boa-fé, de tentativa de co-construir soluções que reputem satisfatoriamente justas para as suas pretensões.
Mas, assim, é possível indicar a vocês, não no sentido de etapas a serem sucessivamente observadas ou cumpridas, mas algumas estratégias, digamos assim, que o mediador pode utilizar. Como eu já disse, o cálculo, né? É, vejam aqui no slide, nós temos a possibilidade do mediador ouvir separadamente uma das partes, o estabelecimento de um acordo parcial. Muitas vezes, certas questões que não são questões centrais, nucleares do conflito, mas são questões que, nada obstante, sejam coadjuvantes, digamos assim, tangenciais, incomodam a mediação, embaraçam a mediação. Portanto, é possível pensarmos alguns acordos, o mediador e os mediandos pensarem em construir alguns acordos parciais, no sentido de conter certas matérias que perturbam o aprofundamento e a complementação do processo de mediação. Também, em alguns momentos, é importante buscar elementos de realidade, significa dizer, em outras palavras, é importante que os mediandos estejam à altura de enxergar certos limites a partir dos quais as suas ambições, as suas pretensões, os seus apetites, os seus desejos, enfim, não podem ser atendidos, não poderão ser atendidos no mundo real, no mundo institucional, no mundo jurídico. Mas não só, também muitas vezes no mundo físico, no mundo da engenharia, no mundo enfim, no mundo, como eu disse, real. Nessas circunstâncias, não raro, o mediador pode propor e propõe que a mediação seja sustada para buscar informações complementares de técnicos, de especialistas, de profissionais que possam trazer essas luzes no que se refere a descortinar elementos de realidade relevantes para o aprofundamento e o prosseguimento do processo de mediação. Em alguns casos, sobretudo naquelas mediações entre mediandos que têm algum tipo de comprometimento, algum tipo de limitação, algum tipo de restrição, algum tipo de necessidade ou vulnerabilidade especial, ou algum tipo de adição, nesses casos, a busca de rede de apoio é muitas vezes fundamental para que o processo de mediação seja destravado e retome num patamar e num plano de equilíbrio mais razoável, mais satisfatório. E, por fim, evidentemente que a conclusão do processo de mediação. E aí é interessante, porque a conclusão de processo de mediação, também ao contrário do processo judicial, ao contrário, diversamente do processo judicial, a conclusão não termina necessariamente com acordo, não termina necessariamente com uma decisão, não termina necessariamente com uma solução escrita. O processo de mediação termina pelo reconhecimento, pela percepção, e, sobretudo, pelo sentimento dos sujeitos envolvidos e do mediador de que foi alcançado o melhor patamar possível para reconstruir as possibilidades de diálogo, de entendimento, de relação entre os sujeitos. Então, isso é que eu queria dizer para vocês em termos de etapas da mediação. Colega advogado, quando estiver no processo de mediação, seja como advogado, seja como mediador, pense o seguinte: esqueça as etapas do processo judicial. Esqueça aquela linha, aquela linearidade em que o processo como se diz, segue a sua marcha, né? Cada vez mais reduzido em complexidade a partir da ocorrência de preclusão. Nada se preclui no processo de mediação. Tudo pode ser repensado, recolocado, rediscutido, reexaminado em patamares, e é o desejável, cada vez mais genuínos, cada vez mais verdadeiros e cada vez mais produtivos. Portanto, meus amigos, eu os convido a, num processo de mediação, ter sempre presente que, quando se fala em etapas, fala-se muito mais em estratégias, em momentos iniciais, em momentos conclusivos, menos e diversamente do processo judiciário. Você, colega advogado, colega advogada, como eu,
fomos formados numa cultura de processo judiciário em que a regra da tramitação seguir o seu curso é relevante para o processo de mediação, é buscar em conjunto um curso criativo, construtivo, que possa iluminar e restaurar relações e possibilidades comunicativas entre os sujeitos. Muito obrigado.